Oi, tudo bom? Espero que você esteja bem. Eu não sei exatamente o horário que você está vendo o vídeo, mas eu espero que você tenha um dia agradável, tá? O vídeo de hoje, né? Eu queria trazer primeiro algumas matérias que eu achei bem interessante. Essa é uma matéria de maio que fala que com renda curta e crédito ruim, brasileiro volta às dívidas após desenrola. Uma matéria do UOL, uma matéria do G1 também falando inadimplência cresce e atinge o maior patamar em quase 2 anos, aponta a CNC. Proporção de famílias com dívidas e contas em atraso chegou a 30% da população brasileira, nível mais alto desde setembro de 2023. E também essa matéria do Gazeta do Povo, que traz a mesma coisa, mas um pouco mais atual, agora dia 8 de setembro. Né? A conta não fecha, juros, dívidas e apostas explicam recorde na inadimplência. A saúde financeira das famílias brasileiras atingiu um patamar crítico em julho. E aí ele vai seguindo a matéria. Isso tudo para destacar, né, como infelizmente aqui no Brasil a gente ainda carece muito de educação financeira. Tá? Então hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre o meu método, né, como planejador financeiro. Vou falar um pouquinho, né, comentar sobre o meu acompanhamento, né, que eu faço com as famílias, né, com as pessoas que têm interesse. É um método bem simples, né, é um acrônimo, e uma coisa que eu acho legal de falar é destacando que esse vídeo específico, né, eu vou deixar até com o link dele, né, vai ser nos cartões que eu vou fazer, né. Então se você tá vendo o vídeo por esse cartão, né, que você encontrou e pegou o link, eu queria destacar que além de vídeos assim, né, com essa temática, eu falo sobre os meus investimentos, tá? Então esse vídeo eu vou apresentar de modo geral, né, como que funciona o meu método, né, de planejamento financeiro junto com a pessoa, junto com a família, e também um pouquinho falar sobre o meu canal do YouTube, porque às vezes alguém ainda não conhece, tá? Até porque o meu canal é bem pequeno, né? Então vamos lá. Tem o canal do microinvestidor, meu canal de investimento, e o planejamento financeiro que agora eu estou começando a oferecer, né? O objetivo do canal é mostrar que é possível, tá? Então eu já falei sobre a minha planilha, né, minha planilha orçamentária, onde eu faço o meu planejamento financeiro, né? Onde, no caso, não é o planejamento completo, porque o planejamento envolve muita coisa, né? Mas pelo menos a parte orçamentária, a planilha orçamentária, eu já mostrei como que eu faço. Além disso, né, além de mostrar um pouco meu dia a dia, né, mostra também aonde eu estou investindo, o que eu estou fazendo. Então, geralmente perto do meio do mês eu faço um vídeo com as movimentações da minha carteira de investimento, e também no final do mês eu trago os meus dividendos, quanto que eu estou recebendo mensalmente lá, né? Quanto eu recebi no mês específico, né? Então tem sido uma trajetória muito gostosa de compartilhar com vocês, e vamos lá, né? Vamos continuar. O canal vai continuar da mesma forma, tá, gente? Mas além disso também agora eu estou trabalhando, né? Eu estou oferecendo esse serviço, né, como planejador financeiro. E o objetivo eu já coloquei aqui, é garantir que outras pessoas alcancem seus objetivos, sonhos e principalmente tenham esperança de uma situação de vida melhor, mais alinhados com seus objetivos de vida. Então quando eu comecei a investir foi muito pujante, né? Esse novo fôlego, né? Realmente diferente, porque você começa a ter uma perspectiva muito melhor, né? Principalmente lá para frente, né? Principalmente no meu caso, que o meu interesse é mais uma aposentadoria mais tranquila, no futuro ter uma renda passiva ainda maior. Então meus objetivos de curto, médio prazo, eles não são muito tangíveis, né? Eles não são muito aquisitivos, né? Não tenho essa vontade, né? Mas em relação à aposentadoria, a uma vida mais tranquila, isso sim para mim faz sentido. E é uma perspectiva muito legal de você perceber que é possível você alcançar a liberdade financeira, tá? É possível, tá? Você alcançar sonhos, você alcançar metas que você vai estabelecer, é possível você criar uma renda passiva. Geralmente leva alguns anos e depende ali do patamar do seu investimento, mas é possível, tá? E muita gente infelizmente ainda não sabe. Então eu ofereço esse meu trabalho, né, como uma forma de fomentar isso, tá? Continuar. O que acontece? O planejamento, a função, né, trabalho de planejador financeiro não é um trabalho regulado, tá? Então eu fiz um curso na Grão, né,
passei, fui aprovado, agora estou na parte do contrato, né? Provavelmente eu não vou acertar o contrato com eles, porque tem algumas limitações lá, tá? Mas eu já estou apto, por eles eu já estou apto, e aí eu teria que passar por alguns outros processos, mas eu já tenho conhecimento, né? Isso que é atestado na prova, conhecimento suficiente para ser um planejador, tá? Além disso, eu sou formado em matemática licenciatura, meu pai era formado em economia, então, querendo ou não, eu já tinha um pouco desse acesso, né, desse conhecimento, e eu acho que nos últimos quase 4 anos foi quando eu entrei de cabeça nessa parte de finança, né, de economia e principalmente de investimento, e tem sido uma jornada muito gratificante, principalmente porque no planejamento financeiro existem muitos campos, tá? Então, um deles é o investimento, que eu sou meio apaixonado, mas tem outras áreas que são bem legais. Então, o que eu ofereço? Eu ofereço acompanhamento por padrão de 6 meses, tá? Se a pessoa tiver interesse, a gente formaliza um contrato, que aí durante 6 meses, mas se a pessoa não quiser, porque está me conhecendo pela internet, é compreensível a pessoa ficar um pouco insegura, a gente faz um planejamento semanal, tá? Onde o pagamento vai ser semanal e a gente vai ter no contato, vai ser provavelmente muito mais do que semanal, né? Semanalmente provavelmente a gente vai ter 1 encontro, 2 encontros em live, né? Em live assim, em chamada de vídeo, né? A gente abre lá no Google Meet, a gente conversa, bate um papo, vê como que tá, depende muito da etapa que você tá, mas provavelmente vai ter algumas tarefas, né? A gente vai conversar sobre os seus objetivos e quase que uma parceria, né? Então, e também fica um pouco seguro para a pessoa, né? Porque, e para mim também, né? Porque existe o perigo de ela pagar, né, um mês e, por exemplo, a pessoa sumir. Não é o meu caso, mas a pessoa às vezes fica insegura. Então, semanalmente, fica algo mais seguro. Por quê? A pessoa faz o encontro comigo, faz durante a semana, a gente vai conversando, terminou a semana, ela me remunera e assim a gente vai indo, tá? Mas o planejamento por padrão ele vai ter o prazo de 6 meses. Pode ser renovado por quantas vezes a pessoa achar necessário, mas eu acho bem interessante nesses 6 meses a gente ter esse contato mais próximo, tá? Depois dos 6 meses, se a pessoa quiser renovar, aí é um pouquinho diferente. Provavelmente o contato diminui um pouco, né? Isso depende muito da fase que a pessoa tá? Porque pode ser que a gente continue no mesmo ritmo, tá? Vai depender muito da pessoa, tá? Mas eu acredito que com 6 meses, né, vai ser um pouquinho mais intenso, porque aí a gente passa por todas as etapas, pelo menos superficialmente, né, focando na etapa que ela tá, né, para resolver o problema dela, né, focado na fase que ela tá, no problema que ela tá, e depois, né, a gente passa as informações dos demais. Quando a gente for renovar, né, aí a gente vê com a pessoa como que ela acha, né, que deve continuar. Mas aí é outros 500, tá? E eu sempre vou ser bem transparente em relação à remuneração minha, né? E também ao combinado, né? O que a gente vai combinar junto ali. E se a pessoa se sentir mais confortável com o contrato, para mim é até melhor, tá? Mas eu sou flexível principalmente porque a gente está começando agora, né? O custo da primeira reunião, que é o Marco Zero, ele não tem custo, tá? Então, se você tiver interesse, eu já falei em outros vídeos, né? Você vai no meu canal do YouTube, na descrição do canal tem o meu Instagram, clica no meu Instagram, manda um direct para mim, a gente conversa, tá? E a gente marca o Marco Zero, que é a primeira reunião sem custo nenhum. A gente vai conversar, a gente vai identificar qual que é a etapa da vida que você tá, para eu pelo menos ter uma ideia de qual vai ser a etapa que a gente vai focar, né? E a minha ideia é colocar aquilo ali, me deixar como só a referência financeira, tá bom? Então, com o objetivo de otimizar esse tempo, tá? Eu criei o método Decida, tá? Então eu coloquei até o slogan aqui, Decida pela liberdade para você e segurança para os seus. E aí ele é um acrônimo, tá? Vamos lá. É o que eu comentei lá. Eu vou falar sobre cada letra, a não ser o primeiro ali que é a sílaba mesmo, ele tem um significado específico,
né, no meu método. E embora eu queira passar por todas as etapas, e você vai ver que são bem interessantes e elas são meio que concatenadas uma na outra, né? Mas você não vai provavelmente conseguir resolver todas as 6, tá? Em 6 meses. Por isso eu quero, nesses 6 meses, passar por todos eles e focar no objetivo da pessoa, tá bom? Então vamos continuando, né? O acrônimo, né? Decida. D, ele vem de devedor. Por quê? No Brasil, a gente tem, como eu falei, a gente tem ainda uma sociedade, né, que ela não sabe trabalhar muito bem com o dinheiro, tá? Eu sei porque eu vim de família de baixa renda, né? E a gente não sabia muita coisa sobre investimento, a gente não tinha contato. Mesmo meu pai tendo feito economia, eu lembro que uma das poucas conversas que eu tive com ele sobre, meu pai já é falecido, né, para eu explicar um pouquinho melhor, uma das poucas vezes que eu falei isso para eles, que a gente conversou sobre ações, ele falava que era algo que era para quem tem mais poder aquisitivo, né, para quem tem mais dinheiro, aí vai e compra as ações, tal. Até porque no tempo dele era muito mais difícil, existia taxas, né, que dificultavam um pouco o acesso, né, em ações, né, na bolsa de valores, e era muito diferente, né. Mas culturalmente a gente ainda não é um país que fale sobre finança, sobre planejamento financeiro, sobre bolsa de valores. Então, infelizmente, as famílias terminam entrando nessa parte de se tornando devedoras, né? Porque às vezes é a única opção que a gente enxerga, né, para adquirir os bens, né, que a gente vem, né? E a gente às vezes não percebe, né, que por a gente fazer isso, né, a gente muitas vezes paga mais caro do que deveria, né? Então, por exemplo, comprar uma geladeira. A maioria não tem uma reserva suficiente para comprar uma geladeira. Então, ela vai tomar crédito em algum lugar. Ou ela vai comprar parcelado e muitas vezes tem um juros embutido ali, né? Ou então usar limite, cheque especial, alguma coisa assim, que geralmente vai comprometer o salário dela por um tempo. E eu estou falando de coisas não tão onerosas como um carro, como um apartamento. E se você tiver uma vida financeira, né, saudável, você vai perceber com o tempo que não é tão necessário, tá, você criar dívidas, tá? Então, o que a gente vai fazer nessa fase? Nessa fase a gente vai trabalhar o orçamento da família ou da pessoa, tá? Então a gente vai precisar olhar o orçamento da família, da pessoa, para identificar os gastos ali, os necessários, o que não tem que fazer, os que não são necessários, né? Os que a gente vai classificar entre os necessários, os não necessários, né? É difícil eu colocar como desnecessários, porque geralmente você não vai considerar nenhum desnecessário. Todo gasto em algum nível é necessário, é o que você provavelmente vai falar. Mas a gente faz uma separação entre o que você não consegue fugir, o que você tem que pagar, e os que você não é obrigado a gastar. E aí a gente vai trabalhando um pouquinho essa noção. A gente pode falar também sobre você ter uma renda extra, ou a gente pode falar sobre você diminuir um pouco o gasto, mas a ideia principal é fazer algum dinheiro sobrar no final do mês, ok? Se você já consegue, se você já tem uma organização, tá? Às vezes você já tem alguma planilha pronta, às vezes você já tem algum aplicativo, você já tem um controle. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele faz um controle semanal, ele sabe quanto que ele pode gastar semanalmente, né, para ele conseguir guardar um dinheiro para ele investir. Então, às vezes, um método ali vai ser muito distinto para você, tá? Vai depender um pouco de como você pensa, de como você trabalha com dinheiro, e a gente vai conversando e se adequando para a gente conseguir fazer de alguma forma você ter esse controle suficiente para você fazer sobrar algum dinheiro no final do mês, tá? Então, a primeira noção é essa. A gente vai pegar a pessoa, né, que está gastando mais do que ela ganha, e vai ajudar ela a sobrar algum dinheiro no final do mês, ok? Próximo, credor. O credor, ele já passou da fase do devedor e agora ele está conseguindo guardar algum dinheiro. Eu falei um vídeo já sobre credor, né? Onde eu falo princípios fundamentais de uma vida financeira saudável. Eu
falo um pouco, eu já toco nessa tecla, né? Mas eu vou elaborar um pouquinho melhor agora, tá? Nessa fase do credor, a gente ainda não vai falar sobre investimento. A gente vai falar, que é o C ali nesse caso, né? No C, né, que é o do credor, a gente vai falar sobre planejamento a curto, médio e longo prazo, tá? Principalmente médio e longo prazo. Então a gente fala sobre aposentadoria, sobre metas que você tem para o longo prazo. Então a gente vai estabelecendo, porque quando você tem isso um pouco mais claro, né, você não precisa. O ideal, na verdade, é que você escreva todos os sonhos e metas que você tem e a gente tenta encaixar, né, a gente verifica, né, se é possível encaixar com o seu orçamento, né, porque as demandas nossas, elas sempre são infinitas, geralmente, né, a gente sempre quer bastante coisa. É nisso que se debruça a economia, né, recursos finitos, né, e uma demanda infinita, né. Então você precisa ter pelo menos tangível ali, né, esses sonhos, essas metas que você tem, e aí a gente vai trabalhar para tentar encaixar no seu orçamento. Então a gente vai perceber muito claramente quanto que você precisa gastar, ou melhor, quanto que você precisa economizar para você alcançar os seus objetivos, ok? Então essa do credor, a gente vai trabalhar essa parte, né, focar mais nessa parte. Então a gente vai ver principalmente ali uma taxa de juros, a gente vai ver o quanto de tempo vai levar para você conseguir os sonhos, as metas que você tem. A gente vai ver o quanto que você vai precisar, né, juntar para você conseguir os objetivos que você colocou. E a gente pode trabalhar, é muito flexível, tá? Porque durante a vida é muito comum. Você vai ter sonhos que você vai acrescentar e você vai ter sonhos que provavelmente em algum momento você vai tirar, né? Isso é muito, muito dinâmico, tá? Mas a ideia é que você tenha essa noção para você colocar e você saber para que você está guardando dinheiro, tá? Isso, no longo prazo, faz total diferença, tá bom? O I, que é ali do DC, a gente já está ali na metade ali, né? É de investidor. Então, você já não é mais devedor, você já entendeu ali naquela parte do credor o planejamento, curto, médio e longo prazo, né? E agora você vai ficar muito claro, né, que a taxa de rentabilidade, né, e a necessidade de liquidez, elas são importantes para os seus objetivos, tá? Então, você já vai estar pronto para você entrar nessa parte do investidor, para você se tornar um investidor, né? E aí no investidor, nessa parte, a gente vai falar, nessa etapa, né, a gente vai falar bastante, né, sobre tipos de investimento, rentabilidade, risco-retorno. A gente vai falar sobre casa de análise, porque por mais que eu possa dar minha opinião sobre investimentos, tá? O ideal é que você tenha algum suporte técnico quando você for fazer os seus investimentos. E existe muita casa de análise acessível, tá? E flexível. Eu já fiz parte de algumas, né? Já paguei algumas eu ainda tenho contato, eu ainda pago, né? E várias delas abrem possibilidade para você fazer perguntas, tá? Durante a semana, à noite, depende do horário ali, por e-mail. Então ajuda muito a você ter segurança das teses de investimento que você está investindo, tá? No que você está acreditando. Então te ajuda bastante. Eu não tenho parceria nenhuma, tá? E se algum dia eu tiver parceria, eu sempre vou deixar isso claro, porque o que eu acho realmente que é perigoso é eu ocultar algum ganho que eu tenha por trás, né, ao fazer alguma indicação, né? E eu nunca vou deixar, né, de indicar algum produto bom, né, só porque eu não tenho parceria, né? Isso aí é algo que eu me comprometo a fazer, tá? Mas eu acho interessante, a gente vai falar sobre casos de análise, sobre teste de investimento, perigos, oportunidade e outras coisas, tá? E o nosso foco vai ser entender melhor o seu perfil de investimento e conforme eu for descrevendo os tipos de investimento, naturalmente você vai ter mais interesse em alguma classe de ativo, tá? E aí conforme você for tendo interesse, você vai estudando mais sobre, vai ganhando mais confiança para você investir, tá? Basicamente é isso, tá? Tem muita coisa aqui no meio, mas
para eu dar um panorama geral, eu acho que já está suficiente, tá? Porque senão essa é uma parte que eu gasto muito tempo, tá? Se deixar, né? Então, o outro D, né? Quando a gente chega ali no decida, né? A outra etapa é o decidere. Esse decidere é uma palavra latim e a ideia por trás dela está ligado ao deixar, eu até coloquei ali, deixar após si. Por quê? Eu pensei em colocar descendente, pensei em colocar posteridade, só que eu fico com a impressão de que limita demais a ideia. Então, decidere, que traz essa ideia de deixar após si, né? Ele fala especificamente, né, de você pensar o seu patrimônio depois que você se for, né? Depois que você falecer. Então, a gente vai falar sobre sucessão patrimonial, tá? Só que eu até coloquei aqui, vou ler um pouquinho para ficar mais claro, né? Isso fala para onde ou para quem vai seu patrimônio, né, depois da sua partida. Então a gente vai falar sobre as opções que existem, né? A gente vai falar sobre seguro de vida, sobre inventário, testamento, importância do cartório no processo, se é necessário advogado, entre outros detalhes, tá? Então a gente vai conversar. Se você pensar bem, eu vou até voltar para vocês verem. É uma linha muito lógica de se seguir, né? Porque, sinceramente, eu no Decidere ali, né? É onde eu praticamente estou pensando agora, porque antes não tem nem sentido eu pensar, porque eu não tinha patrimônio nenhum, né? Agora que eu estou investindo, né? Que eu tenho um patrimônio ainda não é relevante, né? O suficiente para eu me preocupar com isso, né? Eu também não tenho filhos e não tenho interesse em ter filhos, né? Nem eu, nem a minha namorada, né? Então, eu não tenho pressa, né? Sobre essa parte ali, né? Mas é um assunto que eu tô olhando, né? Tô me debruçando sobre ele agora, né? Na minha vida pessoal, né? Eu já tenho conhecimento técnico suficiente, né? Mas como meu patrimônio, ele praticamente não existia, né? Então eu nunca vi necessidade em gastar muito tempo, tá? Então, se o seu patrimônio às vezes é muito pequeno, é muito natural você não pensar muito nele, né? Mas conforme você vai passando pelas etapas, você vai investindo, vai acumulando patrimônio, de um modo muito natural você vai começar a pensar nessa parte do decidere, tá? Então, a gente vai conversar, né? Esse aqui eu vou passar o conhecimento necessário, né? E eu coloquei até opcionalmente porque é algo muito pessoal, tá? E se você quiser resguardar, né, até a informação de quem ou o que você quer ajudar, né? Eu não vou obrigar você a falar nem nada, tá? Não é necessário para eu passar o conhecimento para você. Nessa parte aqui é muito pessoal, né? É muito pessoal, né? De pessoa para pessoa é pleonasmo, né? Mas é muito pessoal, tá? Então, mas é legal, porque nessa fase você começa a pensar sobre isso, né? Sobre a causa que você quer ajudar, né? Ou quem você quer que o seu patrimônio vá, né? E a única dica que eu dou para quem tem mais interesse é pesquisar sobre herdeiros necessários, tá? É importante, tá? Então, se você tem interesse em qualquer coisa, pesquisa sobre isso e vê as opções também, tá? Se você for fazer o acompanhamento comigo, desnecessário, porque aí eu já vou te passar todo o conhecimento necessário, tá bom? Por último, finalizando ali todo o ciclo, é a avaliação. Essa avaliação, ela é feita semestralmente. Acabou os 6 meses, finalizou, a gente vai, conversa e a gente faz a comparação entre o início do processo e o final do processo. E é um momento bem gostoso porque você vai conseguir perceber, e é assim, não é só perceber as alterações que você foi tendo, né? Sobre até mentalmente você começar a pensar em dinheiro, pensar em finanças de maneira diferente, tá? Como perspectivas futuras você vai perceber que várias coisas que você achou que era inalcançável é possível, só vai precisar às vezes de algum tempo investindo, né? De uma certa persistência, né? De uma certa disciplina, né? Mas é possível. E também nessa parte da avaliação, ela é importante para você rever os processos, principalmente aqueles que você já passou. Então, por exemplo, nessa parte da avaliação é muito legal porque eu revejo os meus processos anteriores. Então eu vou, querendo ou não, otimizando os processos, sabe? É um momento muito especial
para você otimizar os processos que você já passou, você se localizar em qual você está gastando mais atenção, se faz sentido ou não, tá? E você vê o quanto você melhorou, né? Quanto você já galgou, né? De conhecimento e quanto você melhorou, né? Quanto você evoluiu, né? Quanto você evoluiu nessa jornada, né? Então eu acho assim, esse método eu achei bem legal, tá? E eu acho que vale super a pena, super em conta também você entrar em contato, tá? Como eu falei, a primeira reunião ela é gratuita, tá bom? E eu tenho uma prática, né, que eu na verdade vi o Leanderson lá da Grão comentando, né, e eu achei que valia muito a pena trazer para o método meu, né, para o meu serviço, que é não cobrar mais de 5% do salário da família ou da pessoa, se for só da pessoa que eu vou fazer o planejamento, tá? Isso é legal porque limita muito o gasto que você acha que você vai despender, porque de fato esse serviço poderia cobrar, né, um valor considerável, mas como meu foco é média a baixa renda, então eu vou cobrar um preço muito mais acessível, tá? E como eu te falei, a primeira reunião é gratuita, a gente vai conversar, você não precisa assinar nada, você não precisa confirmar nada ao final da reunião. Obviamente, eu vou te perguntar, se você não tiver seguro ainda, se você quiser repensar, eu deixo um tempo para você pensar, me dar a resposta, tá? De modo nenhum eu vou fazer uma pressão para você adquirir o meu serviço, tá bom? E é possível, por isso eu também estou divulgando, você tentar fazer esse processo. A única parte ruim é que você vai gastar um tempo considerável e assim, mesmo gastando tempo considerável, provavelmente vai gastar muito mais que 6 meses para você conseguir passar e ter a visão que eu tenho hoje sobre planejamento financeiro, tá bom? Então eu acho que vale super a pena, tá bom? Eu até coloquei alguns slogans ali, né? Decida liberdade, repetindo a que eu falei primeiro. Decida pela liberdade para você, segurança para os seus. Decida por ajudar a causa que você acredita quando a gente chega ali no Decedere. Decida por usar o dinheiro de maneira inteligente. Então, eu realmente espero que você decida por esse método. Não precisa, como eu falei, desde o começo eu gosto de complementar também, né? O planejamento financeiro, infelizmente aqui no Brasil, é muito embrionária, porque enquanto em investimento, como eu falei, tem várias casas de análise lá, então faz sentido, às vezes, você ver o que você mais tem afinidade, que faz sentido para você e você aderir, né? Do que você, às vezes, estudar sozinho, né? No caso do planejamento financeiro, que engloba outras informações fundamentais, infelizmente eu não encontro opções como a que eu ofereço, tá? Mas a gente tem a opção, né, de fazer comigo, né? Então vocês têm a opção de fazer comigo, tá, gente? É por isso também que eu fiz, né? Montei também esse serviço, né? Para auxiliar as famílias, né, a melhorarem, né, a sua qualidade de vida, como eu falei lá no começo, tá? Esse é o objetivo principal, né, do serviço que eu estou oferecendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, tá? E vamos que vamos. Se ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários ou direto no meu Instagram, tá? Críticas, elogios, como eu falei, manda o direct lá, né, que está na descrição do meu canal, e aí a gente conversa um pouco mais, tá bom? Fiquem bem, tudo de bom para vocês, para sua família, fica com Deus e até mais, tá? Eu espero que até mais. Tchau!